Quarto de Cima 63, para você que está no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. A gente também tem em formato de vídeo no youtube.com/Pedro Veiga. Para você que está no YouTube assistindo a gente, segue o canal. É chato pedir essas coisas, mas eu estou na fase ainda de pedir. Segue o canal, curte o vídeo. E para você que chegou nesse vídeo, por causa da promoção que eu postei no meu canal do Instagram, falando das camisetas Damasco, eu vou sortear 10 camisetas, você põe aqui no comentário, eu quero uma camiseta, eu vou sortear no comentário e vou te mandar uma mensagem, aí você vai falar comigo, a gente vai se entender. Beleza? Hoje eu tô aqui com um cara super gente boa que eu conheci tem um tempinho em São Paulo, a gente fez uma reunião, é amigo de amigos meus, inclusive a Bia mandou falar o nome dela aqui, Cleiton Saraiva. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Pedro? Tranquilo, meu irmão? Primeiro eu quero dizer que é uma alegria estar aqui contigo, né? A gente já tentou fazer aí gravar esse podcast já tem algum tempo, mas infelizmente por algumas situações a gente não pôde. Mas antes de tudo, quero dizer, cara, que eu sou teu fã demais. Caramba! Demais. Eu que sou teu fã, Eu tenho certeza que um dia aí, se Deus quiser, ele vai me dar a honra de poder trabalhar contigo. Eu sempre falei isso para a Bia, para o Igor, que eu tenho muita vontade de trabalhar contigo, porque eu sou muito fã do teu talento, assim, das tuas produções. Eu sou aquele tipo de músico que baba mesmo ouvindo as tuas produções. Ô, cara, obrigado. E te agradecer mesmo pelo convite de estar aqui contigo, Igor. Muito obrigado. Então, já deixou aqui publicado que a gente vai fazer alguma coisa junto, já inevitável. Agora vai ter que acontecer. Falar nisso, a gente estava falando antes da gravação sobre álbum que você vai lançar, né? Você vai lançar rapaz, esse ano vou lançar um novo CD esse ano. Que na verdade, assim, ô Pedro, você sabe que esse ano de pandemia é bem complicado pra gente, né? Enfim. E nós trabalhamos com arte, né? Fomos os primeiros a parar, né? Vamos ser os últimos que vão. Não, é dolorido, vamos cara. voltar. Demais. Então, esse ano, assim, sem condições de investir, né, financeiramente, visto que todo o dinheiro que eu invisto na missão, nos projetos, ele vem da missão. Então, assim, eu já tenho um disco praticamente pronto, gravado desde o ano passado, que a gente ia lançar em março desse ano. Tava programado para ser lançado em março desse ano. Quem produziu, só interrompendo? Foi o Lucas. O Lucas Guimarães. Guimarães. Ele é o produtor e guitarrista, né? Guitarrista, né? Da Eliana Ribeiro, faz alguns projetos. O Lucão, a gente chama de Lucão. Conhece, né? Sim. E aí foi ele quem produziu, né? A gente trabalhou mais ou menos uns 7 meses nesse projeto, nesse disco que vai se chamar Deus Anda Comigo. Pra você ter ideia, já tinha até capa pronta, já tinha tudo pronto. Tudo assim, muito trabalhado, né? Durante meses. Você, melhor que ninguém, sabe que uma produção demora bastante. Não, às vezes 2 semanas pra gente se virar, mas o normal mesmo é tipo 3, 4 meses, assim, pra ficar tranquilo. Imagina. Vem inspiração, você tem que... vocês produtores, então, que tem um trabalho absurdo, né? Nossa. Que a gente passa as ideias e a gente, vocês que se virem. Não, eu acho que, assim, não dá pra dizer que um é mais difícil que o outro. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade horrorosa de compor. Até eu só faço quando tem alguém junto comigo. Cantar. Então, assim, são habilidades, né? Eu tenho a habilidade de dirigir muito mais do que de ir lá gravar, e quando precisa gravar eu gravo, mas ainda bem que eu tenho o André, eu tenho o pessoal da fábrica, o Guga, o Rafinho, o Renan e tal, porque você imagina, se fosse fazer sozinho não ia chegar, não ia chegar na qualidade que eles conseguem fazer chegar, graças a Deus. E como é bom, né, Pedro, você falou isso do time, como é bom você ter pessoas à sua volta que conseguem agregar, né? Ou seja, por exemplo, aquilo que o outro de repente não teve de ideia, você chega com a sua ideia e complementa toda aquela, né, para sair uma coisa toda assim. Às vezes as pessoas de fora, eu costumo dizer que as pessoas de fora, elas enxergam muito mais a questão só veem mais a questão do glamour, mas elas não enxergam o trabalhão que sabe, por trás de tudo, né? Tanto de produtor, do artista, do arranjador, sabe, enfim, de todo mundo, para poder chegar a um trabalho de qualidade. Eu tenho
Eu tenho passado por uma fase estranha, né, de reavaliação, porque, primeiro, eu nunca gostei de trabalhar sozinho, então, quando Deus me possibilitou conhecer essa galera lá em 2011, por aí, fui conhecendo um atrás do outro. Eu já trabalhava com o Rafael Pereira, e para mim ele é o melhor do Brasil. Mas já antes eu só com ele, eu não queria fazer as coisas sozinho, porque eu gosto, primeiro, da segurança de avaliar o que eu penso com uma opinião de alguém, né? Não é que eu dependa da opinião dos outros, mas eu gosto de botar em xeque. Será que o que eu estou pensando é válido e tem um caminho aí? Então eu aprendi a trabalhar em grupo. E depois, quando eu fui abrindo para os outros, eu cheguei num nível que antes eu ficava trocando. Não, esse guitarrista aqui não, esse arranjador não está dando certo, esse cara... A gente chegou num nível que eu estou feliz com eles, né? E aí, é claro que não é unânime. Tem gente que vai preferir, sim, entendeu? E é normal e tem que ser mesmo, não tem que ser um monopólio. Mas o que eu estou dizendo não é só isso. É aquilo que você falou agora. Eu, recentemente, eu acho que todo artista, tanto produtor musical quanto cantor, seja o que for, que somos artistas, né? Às vezes a gente fica um pouco vislumbrado com esse vício que é receber aplauso, elogio, ser validado pela opinião do outro e tal, né? E, será que vai dar troféu? Será que a gente vai ganhar com esse trabalho? Será que vai dar Grammy? Será que... A gente meio que perde um pouco o foco com esse negócio. E eu recentemente tenho pensado, cara, eu preciso ser feliz. E esse tipo de coisa tira a paz, deixa a gente dependente, né? Então, eu ultimamente tenho repensado isso e pensado, cara, eu tenho que fazer aquilo que eu acho que é bom e que eu acho que vai ser útil para a evangelização, quer gostem ou não os artistas ou os colegas, né, os produtores e tal. E aí eu acho que no final das contas acaba que tem um resultado até melhor do que se você tá só preocupado, né, com as coisas. Mas diga, será que eu te interrompi? Não sei. Não. É exatamente isso, assim. A questão de as pessoas enxergarem, né? Até mesmo nós, porque assim, eu acredito que você como produtor, como um músico excelente, como arranjador, você, às vezes nós estamos fadados a ouvir um trabalho já analisando de alguma forma aquele trabalho, os arranjos, as coisas, porque a gente de fato, mesmo da nossa natureza, praticamente a gente ouvir um trabalho assim e já... Mas com a gente, na verdade, precisa ser diferente. A gente não pode fazer, de fato, um trabalho, pensar um trabalho já pensando nos prós, no que a gente vai poder ganhar com ele, sabe? Seja troféu, seja qualquer situação, porque de fato isso tira a paz da gente. Tira a paz, porque a gente fica focado num negócio nada a ver, né? Que é uma consequência de um trabalho bom e não de você, poxa, eu preciso ganhar, né? Exatamente, porque se você, como você falou, consequência, se você de fato se empenhar, né, e colocar toda independente do que quer que aconteça, que seja a verdade daquele momento, a consequência, se você ganhar alguma coisa, vai ser consequência do trabalho que você fez. Então isso é mais, eu acredito que é muito mais saboroso, entende? Do que você de repente fazer ou construir um trabalho pensando no que ele pode trazer para você ou não, né? Por exemplo, senão a gente não faria músicas, por exemplo, que a gente muitas vezes, senão, por exemplo, algumas músicas que a gente gosta, que a gente quer que entre no disco, mas que, por exemplo, as pessoas são as músicas menos ouvidas do disco, por exemplo. Senão a gente não colocaria essas músicas se a gente soubesse que, por exemplo, seriam as menos ouvidas, as menos executadas. E a gente vai perdendo foco às vezes, não estou dizendo que é uma regra que vai acontecer sempre, mas... E tem um cara nos Estados Unidos, um marqueteiro famosíssimo, Gary Vee, que ele costuma dizer alguma coisa que faz muito sentido, principalmente para nós cristãos, né? Ele diz, se você dá alguma coisa esperando recompensa, você é louco, você é um pobre coitado. Na verdade ele fala um palavrão, né? Mas assim, você é um pobre coitado. Não tem que dar esperando o resultado, o aplauso, o troféu, o dinheiro, ou seja o que for, né? Então, claro, entra em dinheiro, mas é um assunto diferente, porque se você dedica a tua vida 24 horas por dia para aquele trabalho, você precisa se sustentar e pagar suas contas, mas esse é um assunto diferente. Mas a coisa do elogio, então o artista está sempre nessa linha tênue, assim, às vezes
se deturpar, né? Eu, às vezes, sou mais Exatamente. agressivo e digo assim, eu vou estuprar a minha música, a minha arte, a fim de que eu agrade. Então eu vou fazer, vamos supor, um hip hop, um reggaeton, sendo que não tem nada a ver comigo, porque é a tendência. E aí eu tenho feito uns workshops, inclusive, e eu falo isso, cara, você tem que encontrar a tua forma verdadeira de se expressar, porque se você vai tentar se adequar ao que está acontecendo, né, você deixa de ser verdadeiro, as pessoas sentem o cheiro de mentira na tua Exatamente. expressão, né? Como é que é a tua experiência em relação a isso? Cara, eu costumo dizer assim que a verdade, por si só, ela conquista as pessoas. A sua verdade, ela conquista as pessoas. As pessoas vão se identificar com a sua verdade, entende? Uhum. Costumo dizer assim que todo trabalho ou toda situação que você faz, mas que não é a sua verdade, de alguma forma tende a não conquistar, sabe? Ou agradar superficialmente. Uhum. Entende? Por exemplo, eu costumo dizer assim, eu tenho uma pegada que eu gosto de fazer, que é o pop, louvor e adoração. Mas existem algumas outras situações que eu me amarro em fazer. Por exemplo, eu falei até inclusive isso pro Igor, sobre a questão de Igor Fernandes, né? Falei sobre essa questão da gente fazer uma música meio no estilo reggaeton juntos, sabe? Uhum. Porque é uma pegada que eu gosto de ouvir, por exemplo, a música que você produziu lá do Missionário. Você sabe que uma pegada assim, tipo assim, não é que não, eu adoro. Eu vou mudar a minha identidade. Tem que ter a ver contigo. Exatamente. Tem que ver comigo e, por exemplo, existe um momento, por exemplo, que eu estou ouvindo uma coisa mais digamos assim, uma coisa mais a raiz, sabe? Uma coisa assim mais para você ficar ali e tal. Eu penso assim, poxa, claro. dá vontade de fazer uma música assim, uma coisa assim, tal. Existem alguns momentos, mas isso não foge da tua identidade, sabe? Isso não foge da tua identidade, porque se você pegar, por exemplo, os meus discos, você vai ver pop, louvor e adoração, que é o que de fato eu curto fazer. Você pode fazer o que for, só que tem que ser de dentro. Não pode ser uma coisa externa. Né? Pode ser o estilo que for. Não é que você tem que se definir por um estilo, não. É a tua expressão, né? Perfeito, exatamente isso que eu queria dizer. Precisa ser de dentro, sabe? Precisa ser uma coisa da sua verdade, mesmo que seja a verdade daquele momento, sabe? De momento que você está vivendo. Por exemplo, existem pessoas por aí que eu adoro compor quando eu estou assim na bad. Uhum. Adoro compor quando eu tô na bad, porque eu assim falo muito com Deus nesses momentos. Confesso até que muito mais nos momentos de euforia, de alegria, porque eu fico mais tempo, entende? Quando eu tô assim meio que na bad, eu fico mais tempo falando com Deus sobre essas coisas. Né? Então assim, de repente me vem a inspiração. Mas você sabe que assim... você falou uma coisa que uma vez um amigo meu do Shalom do Rio falou. Difícil para mim é manter a assiduidade com Deus na oração quando tá tudo bem. E tem gente que é o contrário, tipo, quando tá tudo mal, a pessoa não tô com cabeça para rezar. Só que tem gente que... E comigo é meio assim, quando tá tudo ótimo, eu falo, obrigado, Senhor, mas eu meio que... Exatamente. Deixa eu viver aqui, aproveitar, né? Aí quando eu tô péssimo, peraí, eu me torno assim o santo mais, né, fiel na oração possível. Exatamente. É um certo egoísmo, né? Tipo, fazer o quê, né? Porque às vezes até vai se perdoar assim, Senhor, se eu estiver sendo um cristão só por conveniência, me perdoa. Se eu estiver te procurando só por conveniência, me perdoa. Mas é que, por exemplo, nesse momento eu preciso mais conversar contigo, eu preciso me abrir mais, eu preciso estar mais em sintonia contigo, sabe? Tem uma genuinidade, você procura um amigo também quando você tá mal. Mas é lógico que você tem que lembrar de procurar teu amigo quando você tá bem e quiser conviver com ele. Então Deus é a mesma coisa, né? Então, assim, é muito doido essa questão, né? Porque, assim, às vezes as melhores músicas... E você vê que até isso também funciona até, às vezes, em outros meios, né? De músicas não cristãs, assim, nesse sentido, né? Se os compositores, na maioria deles, falam, né? Que muitas vezes compõem algumas outras músicas, mas quando estão, assim, sei lá... das situações ruins e tal, mas enfim, voltando aqui para nós, é mais ou menos nessa questão, sabe, assim, às vezes eu vou colocar para fora a verdade daquele meu momento, entende? Por exemplo, as pessoas falam assim, mas aquele teu momento, aquela tua situação que tu viveu, que tu colocou naquela música, por exemplo, eu lancei uma música esse ano,
um single que chama Quero Me Reapresentar. Não é uma composição minha, mas é uma música que quando eu ouvi pela primeira vez, bateu a verdade. Tipo, a música começa a falar assim que faz um tempo que mesmo ao lado de Jesus, o meu coração não está ali. Porque é muito fácil a gente estar, por exemplo, ir para a igreja, você vai para a igreja, você está lá de corpo, mas de corpo e alma, digamos assim, né? Mas o seu coração está ali, porque o que interessa para Deus é que o seu coração também esteja ali. A palavra já diz, onde está o teu tesouro, ali está também teu coração. Você deseja, né, pelo menos. Exatamente. A gente, muitas vezes, tá num evento, num grupo de oração, numa situação, a gente está ali, mas o nosso coração muitas vezes não está ali. Então eu me identifiquei com aquela música, porque eu ouvi ela no passado, me identifiquei porque era a verdade de um momento que eu estava vivendo. Uhum. Eu estava indo, fazendo as coisas, cumprindo os eventos, cumprindo com a minha agenda, com as minhas obrigações de cristãos, mas o meu coração não estava indo junto. Então eu precisei voltar ao primeiro amor, precisei, sabe, voltar a ter aquela sintonia com Cristo, né? E expressei isso, porque essa verdade alcançou muitas pessoas, porque essa verdade não era só minha. Uhum. Imagine quantas pessoas não estavam vivendo aquele momento quando ouviram aquela canção. Então é complicado, assim. Mas isso eu me lembrei de uma coisa. É claro que existe aquele molde Santa Teresa, né, que ela nos incentiva a parar e rezar verbalmente, ativamente, né? Mas a base de tudo é o desejo do coração. Então, se eu tenho dificuldades, se eu tenho distrações, se eu tenho incapacidades, se eu tenho problemas da minha história, mas eu desejo estar com Deus mesmo sem conseguir, isso já é, né? Já é a oração, né? O Wilde Fábio falava muito isso para mim, e eu carrego em mim uma dificuldade até hoje, assim, mas já tem anos isso que ele falou. E uma outra coisa que ele falou, super interessante, essa coisa que você falou de artista, né? Uma vez ele perguntou para mim, por que você não compõe? Você não tem nenhum sofrimento na vida, não? Aí eu, será que eu tenho que compor só a partir do que eu sofri? Mas essa experiência dele, aquela música Existe um Louvor, que só se dá da cruz, é uma música que ele fez num momento muito, muito brabo da vida dele, né? E ele teve essa experiência com Deus de cruz, né? E é incrível, eu acho que tem sim isso, né? Essa vertente, assim. E até em algumas, por exemplo, a última música que entrou nesse meu projeto, que vai sair agora esse ano ainda, foi uma, na verdade, porque assim, como eu não sei tocar, sabe, Pedro, eu não sei tocar instrumento nenhum. Te ensino. Por favor, as minhas composições eu faço elas todas, as melodias, tudo na boca mesmo, assim, sabe? Eu componho geralmente de madrugada. Já é um ato de bravura isso, fazer tudo a capela, né? Muito bom. Não, então, quem sofre é o produtor, né? Porque eu faço tudo na capela e mando pra ele. Realmente dá um certo trabalhinho. Dá um certo trabalhinho. E aí, nessa questão, a última música que entrou, eu fiz uma letra, fui fazendo a letra daquele sentimento, né, que eu estava sentindo. Aí não fiz melodia, só fiz a letra. Falei assim, não é uma música. Aí tá, né? E aí todos os dias eu tava olhando para aquela letra que eu tinha feito lá, e eu falei assim, rapaz, eu acho que eu vou mandar para alguém transformar isso aqui em música, colocar uma melodia. Aí eu mandei para um amigo meu, Amadeu, e aí ele começou uma melodia nela, incrível, como ele começou aquela melodia assim. E ele fez a melodia do estrofe dela no violão. Aí ele falou assim, amigo, eu consegui fazer essa parte aí. Pronto, o restante todo eu fiz. Dá uma inspiração logo, né? Deu uma... Cara, como se tivesse clareado. Eu falei assim pra ele. O Amadeu falou assim, lá na hora de colocar os créditos, tá, tu coloca só tudo. Eu falei assim, não. Porque se não fosse essa tua inspiração, para que compor essa primeira estrofe, eu não teria conseguido o resto. Ou seja, eu precisei... Isso foi primordial, isso foi essencial. Isso foi assim... de fato o que precisava. Então os compositores vamos ser você e eu. E cara, a música ficou assim maravilhosa, sabe, assim, vai ser a que a gente vai lançar como digamos, para trabalhar o disco, né?
Mas essa coisa de inspiração, eu acho legal de composição, só que eu também confesso que eu tenho um pouco desse sentimento assim, quando a pessoa faz a letra toda e a melodia e eu só ajudei a tocar, eu me sinto, tipo, tem uma música que eu fiz com o padre Cristiano Pinheiro, que o Missionário Shalom gravou, e eu tenho um pouco isso na minha cabeça, será que eu contribuí mesmo com a música? Porque ele já veio com a letra e tal, então tem essa sensação, né, você uma certa culpa, mas então. ele veio com a melodia pronta também, Mas tipo a ele te deu uma melodia. melodia pronta, né, também, além da Ele letra. me deu a melodia pronta. No caso, essa canção, as canções que eu componho, de fato, elas, algumas delas, a maioria delas, né, só essa mesmo que eu não, porque não era uma música. Eu componho já com uma melodia. Aí eu vou e mando, né? Só que, por exemplo, já teve músicas que eu mandei para o produtor e ele acrescentou porque tal palavra soava melhor, mas que significava a mesma coisa. Mas Entendeu? aí Então produtor aí ajuda nisso mesmo. ajuda. E aí, no caso dessa, por exemplo, eu mandei só a letra. Falei assim, eu fiz essa letra aí no momento que, de fato, eu tô rezando em cima dessa letra já tem uns dias. E aí, vê se tu transforma ela em música. E aí ele começou. Porque eu não tinha pensado em absolutamente nada. Se você me perguntava, você tinha pensado em nada. Nada. Eu não tinha pensado em nenhuma melodia, não achava que melodia nenhuma ia combinar. E, de repente, ele clareou. Sabe? Assim, todo o restante, depois que eu fiz, clareou. Então, assim, também são coisas, né, e contribuições, porque, assim, eu vejo que muitos compositores compõem, assim, muitas coisas, digamos, que sejam comerciais. Eu não entendo o que é comercial, porque, assim, existem algumas situações de músicas que, por exemplo, o compositor acha que o cantor acha que aquela música do disco vai ser a menos ouvida, e de repente é a que mais faz sucesso. Exato, já passei por isso algumas vezes. Então é complicado você pensar assim, o que é comercial, sabe? Não, Tipo e assim, justamente aquela sensação insegura e um pouco vaidosa de dizer, eu preciso fazer uma coisa que o pessoal... É uma visão que eu já tive muito tempo, mas não dá, porque não traz genuinidade pro trabalho. Pedro, eu confesso que eu também já tive muito isso. Tive muito isso, assim, e todas as vezes, vou te confessar, todas as vezes eu sempre quebrei a cara no sentido de que, vou trabalhar essa música. E de repente o povo ouvia outra, de repente o povo pedia nas rádios a outra, de repente o povo falava na internet daquela outra que eu não... Você não sabe, entende? Às vezes, não sei se isso funciona no nosso meio, mas, tipo assim, às vezes uma música simples, às vezes de músicas de 3 frases, sabe? Por exemplo, eu vou até confessar uma coisa para você aqui. Sabe quando eu ouvi aquela música pela primeira vez, aquela música do Missionário Shalom, que chama Papai, Meu Pai. Meu pai. Como chama? Meu Pai. Eu vi aquela música pela primeira vez, até falei isso pra Bia. A Bia me lembrou recentemente numa live. Eu falei assim, que o Gustavo tava com preguiça de compor? De início parece, né? Mas foi uma coisa muito bem cuidada dele, na verdade. E você vê, aí depois de um tempo, uns meses depois, eu partilhando lá num grupo que eu tenho com a Bia, o Igor e o Elson, amigo meu de Manaus, falei assim, eu tô rezando com essa música e eu uma semana chorando com essa música. Você imagina, eu que tinha falado que o Gustavo tava com preguiça de compor, porque ele só falava papai, meu paizinho. Mas essa foi uma experiência dele de oração, e ele, cara, é assim que se traduz. Se eu for elaborar muito, vai perder o foco da parada. A verdade dele que me alcançou no momento em que eu precisava. E que quando eu vi pela primeira vez... se você não tá ali focado na parada, você acha besteira, né? Como eu falei lá no início, né? A gente, como músico, a gente tá fadado muitas vezes a ouvir a música apenas analisando, sei lá, técnica, produção, né? Arranjos, técnica, sabe, letra, enfim. Mas sabe que isso do Gustavo, só abrindo um parênteses interessante, o Gustavo é um dos exemplos de compositor visionário, porque ele faz música assim, que parece muito querigmática, mas assim, que parece superficial, tipo, o amor de Deus é tão grande que me leva pra frente, me leva pra trás. Eu não sei nem se exatamente essa é dele, mas nesse estilo, assim, bem pra criança, pra adolescente, pré-adolescente. E aí ele faz, tipo, Meu Pai, que parece
de início, assim, uma coisa extrema, quando você vê se tem uma experiência fortíssima, e músicas tipo Eterna União, que tá no álbum Divino Coração, que eu até hoje não entendo como é que ele fez. Porque eu amo aquela música. pra mim é nível Tom Jobim de composição, não, é inacreditável, entendeu? E um cara secular também que a título de a pessoa que não para em um estilo só, mas sempre busca falar a própria verdade, era o Cazuza. Pensa, assim, um cara que tinha uma vida meio estragada, né? Mas assim, sem entrar nesse mérito, ele ingressou no Barão Vermelho, que era nos anos 80, se propunham a exclusivamente fazer um rock para ter aquela postura de transgressão e tal, mas ele não se sentia completo parando só nisso. Então ele inovou, ele gravou bossa nova, ele gravou músicas, assim como o Ray Charles nos Estados Unidos. Eu tenho uma influência muito maior americana e eu posso contar mais histórias americanas, mas eu lembrei desse brasileiro. O Ray Charles também, que tinha aquela coisa só da banda voltada pro soul e tal, só que ele, não, eu quero gravar com orquestra, sem banda, sem metais, sabe, só. E aí o pessoal da banda ficou chateado e tal. Então, assim, eu acho que é o artista buscar a verdade. E um outro exemplo que você falou também, às vezes, tipo, meu pai é mais vazia e tem uma letra mais simples, que é uma tendência que está acontecendo hoje no Brasil, tipo aquela música Trem Bala. É só voz e violão. Mas ela é tão verdadeira, tão simples, que as pessoas estourou. Virou né? uma febre. Não precisa fazer uma superprodução, né? Não precisou, porque o essencial para aquele momento e para aquela canção, por exemplo, era de fato que as pessoas ouvissem aquela coisa no violãozinho, com aquela letra magnífica que é a verdade, né, a vida que embala parceiro, e a gente é só passageiro. E a música de anti-herói. Anti-herói, porque eu acho esse termo interessante, porque antes a música era voltada para o artista virar um ídolo. E essa música não, é tipo, não, a gente é pequeno, falho, e todo mundo é igual, e tá todo mundo junto no trem, e vambora, segue a vida. Né? Que é diferente, é outro lado da parada. Você entende que a verdade, que a verdade muito de fato mais. do coração conquista? Exatamente. Porque, muito mais. Porque de fato é isso, cara, assim. E aí naquele momento que eu ouvi aquela música do Gustavo, naquele momento, eu falei assim, eu tô uma semana assim, chorando, porque eu tô vivendo uma experiência assim, muito Deus, de fato me lançar nos braços dele, sabe? De abraçá-lo e de dizer, de só falar isso. Meu pai, meu papaizinho, sabe, assim, e com aquela melodia, casada com uma melodia que vai te envolvendo, sabe? Então, assim, não adianta você, como a gente estava falando antes do assunto, não adianta você pensar, por exemplo, essa aqui é comercial, essa aqui vai vender, essa aqui vai pegar, essa aqui vai ser tocada, essa aqui vai ser... Porque a gente não sabe. As pessoas sentem assim, que é uma coisa forçada. Exatamente. E aí, às vezes, o Pedro costuma dizer assim, que às vezes eu acho que o sucesso, às vezes, é um mistério. É um mistério porque, às vezes, você acha uma coisa e, de repente, é outra. Às vezes, você não tem nem intenção de fazer sucesso com uma coisa e aquela coisa faz sucesso. É um negócio, assim, muito louco. E isso funciona em todos os meios, sabe? Em todos os meios, assim. Então, assim, a gente tem que, de fato, botar para fora a verdade do nosso coração, sabe? Seja para aquele momento, seja para aquela situação... enfim, colocar a verdade para fora, porque a nossa verdade, quando ela alcança as pessoas, é muito, até mais gratificante para a gente, sabe, enquanto artista, enquanto artista de Deus, enquanto músico, sabe, às vezes é muito mais gratificante. Total. Essa música, meu pai, inclusive, mais um detalhe, a gente produziu para lançar no DVD, primeiro DVD do Missionário, e o Rafinha fez o piano. Inicialmente era para ser o Ronald Fonseca, que é produtor do Trazendo a Arca, e aí a gente queria chamá-lo e tal, o Gustavo. Não aconteceu, e aí a gente, e o Rafinha, que trabalha conosco, fez, e eu acho que foi providência de Deus, porque o piano que ele fez, eu demorei um pouco também, mesmo dirigindo a produção, a chegar num ponto de achar adequado. Então você vê, é diferente, por exemplo, do piano para a música Vou Voltar, do Davidson, que é só piano e cordas, não sei se você lembra. Que eu amo essa música. Pois é, mas é um piano que eu fui passo a passo com ele dizendo, eu queria isso nessa densidade, eu não quero uma coisa super rebuscada
e não quero uma coisa muito, muito simples. Aí ele achou o meio termo e a gente, cara, é sensacional. Assim, lógico que é chato Inclusive, ficar falando. a música que eu mais ouço do CD do Davidson, vou voltar, essa música que eu mais ouço daquele disco dele, que inclusive aquela capa eu acho bem, bem maneira e tal. E eu acho que ficaria melhor sem as cordas, mas aí depois que a gente pôs, agora fica. Mas o piano só dava assim mais inclusive, eu vejo muitas pessoas cantando ela nos lugares, já vi muitas pessoas cantando. Uma resposta boa. Mas aí a música Meu Pai, eu demorei um tempo também pra gostar do piano. Só que o Rafinha, ele tem essa sensibilidade. E ele, não, essa música precisa do... Só. Assim, a introdução bem que uma criança toca. Mas é perfeito, porque é justamente o que a letra pede, né? Então não precisa daquela elaboração de pianista e tal. E eu fiquei pensando, cara, um pianista desse que você faz uma introdução dessa, depois que passou um tempo que eu... Não, você acertou. Pra você ver, né, cara? É muito doido, assim, a gente fica assim meio... a gente, né, eu falo a gente porque a gente já tá, você inclusive até mais que eu, assim, nessa questão de vivência, assim, nesse meio de produções e de arranjos e músicas, a gente fica até assim, a gente ainda tem muito o que aprender. A gente acha que muitas vezes, sei lá, sabe ou entende daquela situação, mas a gente, com o tempo, a gente vai vendo o quanto que a gente ainda precisa aprender sobre o mercado todo em si. É bom a gente ter essa atitude, porque o contrário leva a gente a uma impressão, né, de autossuficiência. Se você tem uma má impressão de que você não precisa aprender mais nada, você está morto, na verdade. Você está esperando a morte chegar. Né? É um complexo de Deus, você não é Deus. Verdade. É como, por exemplo, sabe que eu sempre costumo dizer, o Pedro, falei assim, as pessoas mas tu ainda fica nervoso antes de entrar no palco, por exemplo, antes de cantar na missa? Eu falei assim, sim, fico. Eu ainda sinto, e eu acho assim, que no dia que eu deixar de sentir esse frio na barriga, porque esse frio na barriga, digamos que é uma preocupação em querer que tudo saia direitinho, querer que tudo saia perfeito, assim, perfeito, porque a gente tem que buscar de fato, sabe, o melhor para Deus, né? Então esse frio na barriga, de fato, ele é também um pouco disso. E eu costumo dizer assim, que quando eu deixar de sentir isso, a missão não faz mais sentido para mim. Não, sabe? Você está confortável demais, você tem que, na verdade, reavaliar a coisa. Exatamente, sabe? Então, sempre vai existir, né, pra gente, pra você, antes de subir no palco, sempre vai existir aquela... Desde a primeira vez até hoje, quer dizer, a gente sabe, a gente toca pra um Hallelujah com 200 mil pessoas na frente, na verdade, pra mim, eu fico mais nervoso com 10 na minha frente. Porque 200 mil é um mar. Você não sabe, você não vê a cara das pessoas, você vê uma coisa infinita, assim, né? Sou eu na vida. Assim, ó, às vezes tô numa rodinha assim, pô, assim, ó, vamos lá, Cleito, canta aí tem umas 5 pessoas assim que às vezes eu nunca nem vi na vida, né? Tô vendo naquele momento ali. Aí eu fico nervoso. Nossa. Cara, eu fico nervoso. Parece que a responsa aumenta, né? Eu fui tocar no acústico com o Davidson e com o André, primeiro que quando eu toco com o André eu já fico nervoso só da existência dele. Mas aí eu fui tocar num colégio aqui em Fortaleza, e aí tinham, sei lá, 200 pessoas. Eu fiquei muito mais, tipo, cara, se eu errar... Eu não sei por que eu comecei a alimentar esse pensamento de se eu errar, tipo, geralmente eu não tenho isso, entendeu? Porque você acha que as pessoas vão prestar mais atenção, porque ali tem poucas pessoas, assim, poucos... E aí, tipo, quando eu vejo, assim, aquela multidão de gente, sei lá, tipo assim, eu até fico nervoso, mas quando eu entro ali, é como se, fosse de boa, sabe, assim? Porque as pessoas não estão tão perto de mim para me olhar assim, sabe? Tão perto assim. Isso. Ou olhar de repente para os seus dedos lá tocando. Aquilo me deixa, sabe? Assim, eu sou desses. Se tiver 1 milhão de gente assim, eu fico tranquilo, assim, quando já tô lá no palco, né? Agora, mas você sabe por quê? Eu falo isso direto, mas assim, quem vê muito, né, o podcast, mas não interessa, eu vou falar de novo. Você sabe que dizem assim, que o medo número 1 é falar em público e o número 2 é a morte? Em geral, né, das pessoas, que é um absurdo, né? Meu Deus, e aí, como assim? Não, tipo, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Porque é um pânico essa coisa de pegar o microfone, por isso que as pessoas têm dificuldade de partilhar em grupo de oração, ou de cantar o salmo na missa, e aí se treme todo, né?
A pessoa prefere morrer quieta no canto dela do que falar em público. Mas sabe por que tem a ver isso? Quer dizer, cientista, a galera diz, né? Que eu não sou eu que estou dizendo. Tem a ver com uma herança primitiva, que quando formaram as primeiras comunidades, né? De gente, assim, lá na pré-história, sei lá, não vou saber dizer exatamente, mas quando se formou as primeiras cidades, os primeiros grupos, começaram a existir naturalmente regras, né, de sobrevivência, de convivência social e tal. Então, quando alguém infringia uma regra e se tornava uma ameaça para o grupo, essa pessoa era apartada do grupo, ficava do lado de fora das barreiras, né, da tribo, da cidade e tal. Então, essa pessoa do lado de fora, ela tinha que pleitear a reentrada dela, o reingresso dela no grupo. Por quê? Porque se ela ficasse lá de fora, ela ia morrer de frio, de fome, ela ia ser atacada por um animal, ela ia morrer, né? E ali dentro ela tinha segurança. Só que o fato dela estar de fora, tendo que pleitear pela reaceitação dela, pela sobrevivência dela diante daquelas pessoas que estão lá olhando para ela e julgando ela, a gente traz isso como herança genética para quando a gente está num palco, está todo mundo olhando para a gente, julgando a gente tem que mostrar algo que é muito interior nosso, que é cantar uma coisa muito íntima, né? Tocar um pouco menos. Então você vê que o músico ainda fica atrás, né? Porque o cantor está na frente porque é ele que leva a mensagem, a intimidade dele. Então dá um pânico. Você fala uma coisa e isso me remeteu a uma coisa que inclusive eu partilhei no meu Instagram. Ano passado, dia 22 de dezembro, eu fiz um show pela primeira vez na minha terra natal. Na cidade onde os meus pais moram, onde os meus tios moram, onde a cidade que me viu crescer e que me viu começar a dar os primeiros passos da música na igreja. Pois bem, ano passado, fazer o primeiro show nessa cidade, em praça, abrir as festividades de Natal da praça. Aquela multidão de gente. Pedro, eu nunca em toda a minha vida fiquei tão nervoso para subir no palco como eu fiquei ali. E pior que é o seu lugar de origem, né? Então... Porque você está falando assim, as pessoas vão te julgar. Aquele povo me viu crescer. Aquele povo me viu dar os primeiros passos na música, na igreja. Exatamente. E aí eu ficava imaginando, meu Deus, na minha terra natal, Jesus e a minha família toda ali na frente, aquela multidão de gente. E eu disse, meu Deus do céu. Sabe, é muito louco isso, porque tem muito fato, a ver. Assim, exatamente. Muito a ver, até com tudo que você falou agora, né, antes. E é por isso que a gente tem mais dificuldade de dizer, por exemplo, eu te amo para um familiar, para um parente, do que para um amigo. Porque essa pessoa conhece muito mais, você te viu crescer, sabe teus defeitos, sabe que quando você era frágil, quando você era bobo, quando você não sabia nada. E aí, a gente, santo de casa não faz milagre, é isso, né? Porque a gente não consegue também convencê-los de que a gente hoje é capaz e é um profissional, e as pessoas meio que desconfiam. Então a gente fica mais à vontade com um amigo, que a pessoa está conhecendo a gente ali, né? A partir dali, né? É muito engraçado como é que funciona o ser humano. É muito doido isso, cara, porque eu ficava pensando assim, né? E assim, hoje, assim, eu até vejo assim que as pessoas lá me respeitam muito, sabe? Às vezes, quando eu vou nas férias de fim de ano, eu saio pra rua com minha mãe, as pessoas pedem pra tirar foto, assim, sabe? Porque, de fato, elas, digamos que elas sentem assim, um orgulho, sabe? E isso, aquilo pesava ainda mais na questão do show. Falei assim, vou subir no palco, meu Deus, eu preparei um show todo assim, com muito carinho para esse povo, ai Jesus amado, e aquela coisa assim, aí beleza, subi no palco, passou uns 10 minutos, pronto, eu já tava me sentindo em casa. Já vai melhorando, Já vai melhorando, né, porque você fica, e aí, mais engraçado é ver assim, minha família, meus pais dançando ali na frente, os meus primos e todo mundo, e só que assim, você vê aquelas pessoas assim, sabe, tipo assim, a sociedade toda ali, prestando atenção, você ficando de olho assim, nossa, esse cara, esse moleque, que saiu daqui e tal. É muito doido, assim, sabe? É responsabilidade. E você tá cantando e pensando nisso ao mesmo tempo. Então dá, assim, uma certa, né, confusão, assim, uma dificuldade de ficar verdadeiro ali, ficar à vontade ali, né? Mas exatamente. Os começos, pra mim, são muito difíceis. O primeiro show que eu fiz na vida como tecladista, assim, porque antes eu tocava sozinho piano clássico. Então, no final do ano, eu fazia uma apresentação, tocava um Beethoven, alguma coisa, acabou. Só que quando eu comecei a tocar em banda, a primeira vez que eu tive que ligar com músicos e com público mesmo, cara, eu não sei se foi, acho que foi Deus que fez aquilo de propósito. Eu entrei
né? Tava no camarim, aí fui por detrás pra subir no palco, tava tudo escuro. O dono da casa gostava de deixar tudo escuro pra depois acender a luz, a banda já tá lá. E a parede era chapiscada, meti o dedo, mano, na parede assim, rasguei e fiquei tocando o primeiro show da minha vida com o teclado sangrando. E eu, cara, Meu não vou parar Deus, não. Aí meio que cara. também me formou, assim, deu uma casca grossa, tá entendendo? Tipo, olha, você vai tocar mesmo sangrando, mas você vai. Meu Deus me Deus. preparando para uma missão, né, de lidar com situações. Acho que tem isso também. Sem dúvidas. E a gente até, às vezes, assim, por exemplo, eu sou do tipo, tá, que quando eu vou cantar, por exemplo, na Santa Missa, eu me preparo, assim, até mais, até mais não, bem mais do que quando eu vou cantar em shows. Por que você fala assim, né? Porque existe toda uma questão por trás. Por exemplo, se eu vou cantar o Salmo, eu gosto de ensaiar direitinho. As músicas da missa eu gosto de ensaiar direitinho. E às vezes, no show, por exemplo, você está com a sua banda, você já sabe mais ou menos, você não precisa ensaiar novamente as coisas. Né? Então, você só prepara a voz, enfim, né? A oração ali para subir no palco. Né? E na missa você tem que ensaiar as músicas, tem que, ou seja, toda uma preparação e às vezes exige bem mais. Né? E nessa questão aí, por exemplo, eu lembro que eu comecei a cantar na igreja por conta da minha mãe cantava na missa. Uhum. E ela sempre me incentivou desde pequena nessas questões da igreja, dos grupos, eu cresci dentro da igreja. Nós somos em 4 filhos, todos os 4. Ela fez isso, né? Tanto que o primeiro foi pro seminário, passou 2 anos, depois se desbandou. Uhum. E aí, a minha mãe, ela cantava, né? E então ela via que eu gostava daquilo e ela começou a me levar. Então eu comecei com ela, 7, 8 anos já estava indo com ela. E eu lembro que eu não alcançava o microfone, né? Só ficava do lado dela, lá em cima do altar mesmo. Ela cantando e eu do lado dela, cantando assim para cima, sabe? Tentando assim. E ela já ia me incentivando. E aí eu percebi que as pessoas já olhavam, Pra sabe? você. Assim, já olhavam para mim e já ficava assim. Então aquilo me dava muito, muito nervoso, sabe? Mas graças a Deus eu tive minha mãe que sempre me incentivou. Engraçado que a minha infância também foi do lado da minha mãe cantando na igreja. Pois é, cara, e assim, eu lembro que eu cresci com minha mãe cantando na igreja e cantando com ela, mas a primeira vez que eu fui cantar sozinho, eu tinha por volta de 13 anos, fui cantar sozinho, que a minha mãe foi pra missa, eu tava morrendo de vergonha da minha mãe. Ah, com certeza. Gente, tava morrendo de vergonha dela porque eu queria agradar ela, entende? Claro, né? Eu queria que ela tivesse orgulho e tal, então assim, aquilo me prejudicou muito, porque eu lembro até hoje que na música de Glória, eu entrei num tom completamente diferente. Nossa, Pedro, foi horrível. Isso te marca até hoje? Marca até hoje. É pior que essas Não coisas são jeito. sempre assim. Marcou até hoje, assim. Eu lembro porque os músicos pararam e eu continuei no mesmo tom, aquele, né? Não queria voltar pro tom. Continuei no mesmo tom e cantei a música todinha, sozinho, no mesmo tom e quem errou foi a banda, não interessa, né? Você acertou, o tom é exatamente, teu. na hora lá a gente fala assim, né? Não, eu entrei no tom certo. Não, mas que não, Cleiton, não. E eu brigando, né? Você briga. Não, foi vocês que erraram. Enfim, aí hoje é história engraçada porque minha mãe, assim, sempre foi minha grande incentivadora. E eu lembro que depois desse dia, teve uma vez que eu fui cantar de novo, e eu lembro até hoje, minha mãe não sabe que eu sei disso, mas eu lembro que ela ficou lá na porta da igreja, e eu lembro que tem uma hora que eu olhei pra porta, eu vi que ela tava lá, ela pegou, se escondeu assim. Isso aconteceu comigo também. Ela não queria me deixar nervoso, você acredita? Velho, muito engraçado. Não, comigo eu com 6 anos eu tava no judô, aí minha mãe uma das vezes me levou lá e ficou, porque eu acho que o professor convidou os pais pra ficarem na porta e tal, não sei por quê. Pra olhar pros filhos, pra incentivar, não sei. Pra dar uma moral, né? Só que eu fiquei o judô todinho assim, tipo, sem me concentrar ali, né? Olhando pra minha mãe. E aí ela foi percebendo isso, aí na 4ª, 5ª vez que eu li, teve uma hora que ela não tava mais. Só que o pior é que eu passei o resto da aula toda olhando, tipo, onde é que ela foi. Aí depois ela foi falar comigo, tipo, não, porque você tava desconcentrado ali, eu resolvi sair pra te deixar à vontade. Mas é porque a gente fica, né, preocupado e tal. Será que ela vai achar legal o que eu tô fazendo? Exatamente. Pai, né, assim, os meus pais já participaram de shows meus em cidades vizinhas à minha. Por exemplo, meus pais moram no Amazonas. Eu fiz o show uma vez no Acre, em 2014, e os meus pais foram. Esse show foi assim, reuniu 40 mil pessoas, porque era final de um evento religioso. Foi assim, incrível. E uma história interessante aqui. Foi o primeiro show que meu pai
participou. Minha mãe, né? Minha mãe já tinha ido também no Acre um ano antes. Mas esse foi o primeiro show que meu pai foi. Lá no Acre, né? Assim. E aí eu lembro que nesse show, acabou o show, né? E aí a minha mãe foi lá pro palco junto com as minhas sobrinhas. E aí eu falei, mãe, cadê o meu pai? A minha mãe falou assim, meu filho, não sei, ele falou que ele tava vindo pra cá. Pois bem, né? Assim, meu pai é uma pessoa assim, muito humilde, muito... E aí eu fui atender o povo, né? Saí do camarim, fui atender o povo assim, tinha uma fila gigantesca. Aí eu olho aquela fila enorme, eu olho lá no fim da fila o meu pai. Meu pai lá no fim da fila, conversando, batendo papo com o povo e tal, mais do que. Aí eu fui pedir para um dos rapazes que estava na segurança ir lá buscar meu pai, né? Aí ele voltou dizendo que meu pai disse que não queria não, que ia enfrentar a fila como todo mundo. Ia ficar na fila como todo mundo. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque ele esperou todo mundo, aí quando ele chegou a vez dele assim já, um dos últimos, ele dizia assim, eu nem me importei, eu tava autografando lá os CDs como pai do Cleiton. Meu pai é muito assim, O pessoal tava pedindo autógrafo pra ele? Tava, autógrafo aqui, o pai do Cleiton, ele dizia, eu tava autografando lá, pai do Cleiton e tal. Assim, meu pai é muito Uma vez eu entrevistei assim. o pai do Romário, que é legal, que ele também meio que tinha uma época que o pessoal gostava de entrevistá-lo. Assim. Imagina, o pai do Romário, né? Imagina. Ainda mais se fosse sabendo de tudo que o Romário fez, imagina, Não, a entrevista foi horrível, né? Porque eu não soube falar nada, mas assim, a atitude dele foi legal. Cara, mas foi engraçado assim, porque isso me marcou muito do meu pai, sabe, assim, essa questão. E aí, quando ele me abraçou, ele falou assim, filho, eu não sabia, então, que você era cheio do Espírito Santo, sabe? Essas foram as palavras dele. Porque no momento lá, eu fiz um momento assim, de oração do Espírito, assim, que não estava nem programado no show, né? Fui conforme Deus foi conduzindo. Porque tinha uma música do Espírito, mas aí o Senhor foi conduzindo, o Espírito Santo foi conduzindo para aquele momento, né? E aí foi um momento, assim, muito bom, assim, que as pessoas, enfim, sabe, assim, entraram em sintonia com o Espírito Santo, chorando, enfim. E aí eu vi isso do meu pai, assim, foi uma coisa assim, porque com minha mãe eu sempre tive mais uma convivência, assim, sabe, mais íntima. E minha mãe, assim, eu abraço ela e beijava ela, assim, desde de criança, falava que eu amava desde criança. Mas o meu pai, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu falei pra ele que eu amava foi em 2011. Primeira vez que eu falei pra ele que eu amava. Assim, olhando pra ele, pai, eu te amo. E como é que foi a relação? Como é que foi a reação dele? Cara, a reação dele assim foi meio tipo assim, sabe aquela reação assim de quem assim, dá aquele tapinha assim, tá bom, também te amo. Mas assim, eu botei a minha cabeça assim, eu senti que o coração dele tava... Pois é, que é um troço estranho, por que a gente reage dessa maneira, né? Tinha que ser uma coisa normal, né? Mas parece que é um troço assim, olha, eu tenho que te contar um segredo. Eu te amo. É claro, isso, né? Porque você é filho e ele é pai, não tem... Né? A minha família paterna tem um pouco isso também. Eu lembro das primeiras vezes que eu ouvi e tal. Ele, minha avó também, a mãe dele, tipo, fica uma coisa tipo, é claro, né? Mas a gente não fala, mas a gente vive a coisa, né? E tem gente que tem mais facilidade de falar, né? Eu assim, com a minha mãe sempre foi, mas com meu pai era porque assim, meu pai ele sempre foi aquele pai assim que sempre incentivou, mas ele nunca foi assim tão presente. Ele era mais aquele pai que falava assim, não tá faltando nada pros filhos, isso. Então eu tô fazendo minha parte de pai. Provedor, exatamente. Tô fazendo minha parte de pai. Então assim, coisas relacionadas a dinheiro, assim, corria para ele, beleza, não tá faltando nada, ok. Minha mãe não, ela já cuidava da educação. Minha mãe trabalhava às vezes 3 turnos, assim, às vezes ela era secretária de escola, diretora de escola, professora. Aí ela chegava em casa e ainda ensinava a gente, sabe, assim. E aí meu pai sempre aquela coisa mais do provedor, né? Então, assim, nunca houve essa relação assim, sabe? Tipo, é tanto que eu nunca apanhei do meu pai, apanhava da minha mãe. Do meu pai não apanhava porque ele não se metia muito. Eu pedi alguma coisa pra ele, pede pra tua mãe. Uma coisa pra ele, pede pra tua mãe. Ou seja, então ele meio que colocava toda a responsabilidade da educação pra minha mãe. Então, assim, minha mãe sempre foi mais... Agora com meu pai, eu nunca tinha dito. Aí quando eu lembro desse 2011, foi final de ano, eu fui desejar Feliz Natal pra ele. Aí eu disse assim, pai, Feliz Natal. Eu olhei assim no olho dele e falei assim, eu te amo muito, pai. Aí eu senti assim, sabe, que ele ficou meio desconcertado. Eu confesso que eu tava treinando já pra isso, Pedro. Eu tava treinando já pra isso. Eu queria falar isso pra ele, sabe? Porque eu não falava, pra você ter ideia, nem por telefone eu conseguia falar. Então, assim, eu me identifico total, eu sei como é que é isso. E você perguntar assim, mas houve alguma coisa entre você e seu pai? Não, nunca houve briga, treta. Não, é costume, não é um problema. A gente nunca foi acostumado a isso, e aí, tipo...
Tipo, só que eu com a minha mulher, com meus filhos, eu sou assim. Tipo, eu tô revertendo uma situação que eu não fui criado desse jeito também. Então eu falo toda vez, porque eu quero que eles cresçam tendo esse hábito, que eu acho que é mais legal, né? Exatamente. E isso que eu faço também com as minhas sobrinhas. Por exemplo, falo, incentivo a dizer que ama e tal, e elas fazem isso, sabe? Dizem que ama. Ou seja, é completamente diferente. É tanto que os meus pais são diferentes com os netos, com os meus sobrinhos, do que eram com a gente. Sim, sim. Como se lá, já fossem mais amorosos. Eles vão tentando também reparar o que eles julgam que não foi muito bem feito, né? Não é que seja... Eu tô querendo frisar o seguinte, não é que seja um problema nem um erro. É uma opção. Só que depois a gente vai observando, eu acho que funciona melhor de outro jeito. Vamos tentar de outro jeito, né? Então, os avós são isso, eles vão vendo, poxa, eu criei meus filhos assim, vamos tentar melhor agora com os netos, né? E aí vão... É por isso que dizem, né, que os pais educam e os avós estragam, né, às vezes. Porque tem um detalhe, por exemplo, a minha avó fazia meu pai chamá-la de senhora, que é normal. Aí conosco ela, não, pode chamar de você. Já foi uma segunda opção ali. Quer dizer, eu chamo minha avó de você e meu pai chama a mãe dele de senhora, porque seria o contrário, na verdade. Olha que engraçado, eu também só chamo minha mãe de senhora, assim, e até os meus sobrinhos me chamam os meus pais assim, senhor, senhora, assim, porque eu lembro que às vezes até que, assim, uma vez eu fui chamar de você, Aí rola um desrespeito no meio do negócio. Aí já rola assim, já mostra a mão assim aqui na tua cara, porque a minha mãe fala assim, ó, tu pode ter 40, 50, 60 anos, se eu ainda estiver viva, eu meto a peia, sabe? Tipo, aquela coisa assim, eu ainda mando em você, porque de fato eu sinto muito isso, sabe, assim, pode ter a idade que for, mas eu ainda sinto que respeito é isso, né? Então, e aí assim foi muito doido essa questão assim de crescer num ambiente assim. Hoje os meus pais, eu lembro de críticas que de poucos anos atrás agora, de eu ter meu pai falar assim, que é isso? Eu falo com meu pai assim, ele fala, que é isso? Não era tu que era todo esforçado, que era decidido de viver esse caminho de Cristo, tá desanimado, por que agora? Não, rapaz, não é assim não. Tipo assim, sabe, agora levanta essa costa, poeira aí, bora. Porque assim, eu lembro que quando eu fazia faculdade lá em Manaus, em 2009, quando eu mudei para São Paulo em 2010, meu pai falou assim, mas vai largar a faculdade no último ano? E minha mãe não, minha mãe já foi assim, filho, eu te criei para Cristo. Essas foram as palavras dela, eu te criei para Cristo, pode ir. Sim. Pode ir. Porque eu falei para ela, eu preciso de uma ajuda financeira no início, ela pode ir que eu te aguento. E hoje já meu pai é aquele que diz assim, ó, tá desanimado? Não vai ficar desanimado não. Não, o que é isso, rapaz? Não pode não. Você é desse caminho, você é de Deus, bora seguir a sua missão aí, erguendo a cabeça, as coisas, ou seja, meu pai que antes, hoje já é um dos que, sabe, incentiva os meus pais, assim, são grandes intercessores. Nossa, na minha missão, por exemplo, agora nessa época de pandemia, vou confessar uma coisa para você aqui, depois de 10 anos, Pedro, eu vou ter a depender financeiramente dos meus pais. Os meus pais, causa dessa hoje, parada, né? Por causa dessa parada. Ou seja, meus pais hoje, quem paga o meu aluguel, sabe, faculdade já tá atrasada há bastante tempo, mas meus pais também me ajudam, toda essa questão assim, se não fossem meus pais, eu agradeço muito a Deus, porque se não fossem eles, eu já tinha voltado pra minha terra, sabe. E você tá em São Paulo, você mora sozinho, né? Moro sozinho em São Paulo. E é caro aí, né? É caro, o custo de vida é alto, né, assim, e o bairro, a região que eu moro também é uma região que não é barata, até porque é uma segurança para minha mãe, porque ela tem muito medo. Qual é o bairro? Assim, eu moro aqui do lado do metrô Conceição, aqui Zona Sul, aqui na Vila Guarani aqui. E aí, tipo, é complicado porque, por exemplo, eu, graças a Deus, né, nesses 10 anos morando aqui, nunca fui assaltado, nunca tive nenhum problema. Já em Manaus, eu conto às vezes, 7 vezes eu fui assaltado, eu lembro de todas as 7 vezes. E minha mãe se sentia mais seguro comigo lá em Manaus, né, do que aqui em São Paulo. Né? Então não, mas São Paulo é complicado mesmo. Né? É complicado, né, mas graças a Deus aqui eu nunca tive problema, sabe? E aí, infelizmente, tô tendo que depender deles financeiramente, porque tá sendo complicado para nós, né, artistas, porque eu não tenho outra fonte de renda. Você sabe que não é só você, né? A minha família tá me ajudando total aqui, inclusive porque eu tenho 3 filhos, 2 autistas, é muita terapia. Imagina. Aí você tá fazendo o quê? Você não faz show, você não toca com ninguém, tá? Ninguém quer produzir música, quer dizer, até que na fábrica o pessoal tá fazendo muita coisa lá, mas assim, é pouco, entendeu? Tipo... tô fazendo assim, né, de quem já tinha alguma coisa guardada para investir, né?
Por exemplo, a gente, no caso você que tem família e tudo, não é muito de ficar guardando dinheiro, né? Você tem uns Não custos, dá, enfim. Eu faço faculdade de só se você psicologia. tiver rico com essa guarda, né? Ô pai, queria eu, Jesus. A gente Queria chega lá. nós, né? Em Daqui a nome pouco do a gente chega. Senhor. Em nome do Senhor, Pedro. Em nome do Senhor, chega lá. Mas é complicado, assim, né? Porque, enfim, mas é um tempo que, graças a Deus, assim, sabe? Eu tenho aprendido muito, e vou ser bem sincero, uma outra confissão aqui. Pedro, eu tenho rezado muito mais nesse tempo do que nos tempos normais. É muita live de texto, é muita live de adoração, é muita sintonia, você tem que se preparar, você tem que preparar o evangelho do dia para aquele momento, ou seja, isso tudo vai te expondo mais, né, as coisas. Exatamente, vai te colocando bem mais perto de Deus, mais íntimo, ou seja, eu, sendo bem sincero, eu tenho rezado muito mais nesse tempo de pandemia do que nos tempos normais, aquela correria, aquela coisa toda. E mesmo sem a missa presencial, que a gente não está participando da missa, a gente está assistindo missa, mas é bom que a gente ouve a palavra, a gente se expõe a coisa e... Exatamente. Mas tem dos dois tipos, teve gente que perdeu o hábito e se sente, por exemplo, na comunidade Shalom, tem gente que se sente mais incapaz de voltar à vida comunitária normal. E teve gente que, como eu, se aproximou mais e está muito mais feliz e tal. Assim. Eu reingressei, agora sou postulante de novo, e eu estou fazendo a célula online. Mas para mim está sendo um bom começo, do que se eu tivesse passado a frequentar presencial. Talvez eu fosse sentir assim, uma mudança mais rasgada, né? Mais gritante na minha vida. E agora já estou conhecendo o pessoal, sentido. Aí quando voltar a ser presencial, já estou indo, já estou feliz, já estou bem. Já vai estar mais entrosado de alguma forma, né? Talvez para esse recomeço, essa situação fosse melhor. Esse dia eu estava reclamando sobre essas questões do online, né? Estava reclamando, mas assim, se for olhar, eu estou bem acostumado, sabe? Por exemplo, de falar com a professora aqui, olhando para... Eu faço psicologia, falei isso já. E são 5 anos, eu estou no 4º ano, termino no próximo ano. A minha irmã também. Interessante. E aí, estou fazendo, por exemplo, a questão da clínica, o estágio clínica, né? Virtualmente, né? É uma coisa assim, interessante, mas eu falava assim, caramba, as pessoas assim, até que têm se adaptado bem a essa questão do não sei, às vezes eu fico menos nervoso, por exemplo, vou atender o paciente, né, que no estágio clínica, eu olhando para ele aqui pela tela, eu fico menos apreensivo, acredita? Então, duas coisas que têm crescido bem é a comunicação, tipo live, o podcast, poucas pessoas fazem no Brasil podcast, mas psiquiatra e psicólogo, meu amigo, nesse lockdown, estão assim, enriquecendo brabamente, porque tá todo mundo ficando doido, né? Então precisa de terapia e tal. Tipo, e aí... é uma coisa que você pode fazer tipo, a distância online, tipo... Eu acho que funciona até melhor, porque eu tinha uma preguiça horrorosa de ter que sair de casa e ir pro consultório do cara, esperar na recepção, olhando pra cara da secretária e ter que fazer small talk, essa coisa de ficar... Não gosto. Boa. Então, deu a hora da terapia, ele me liga pelo Skype, ou seja o que for, WhatsApp. Oi, doutor, tudo bem? Tô aqui. A gente conversa, eu consigo aprofundar muito mais, porque eu não passei pelo esforço de ter que sair de casa. Não, tô aqui, acabou. Inclusive eu tive uma sessão agora, antes de gravar contigo. Assim, desse jeito, né? E aí, eu prefiro. Né? Por isso que eu falei, eu me adaptei melhor à vida comunitária também, porque tá tudo online, então... Porque é o meu perfil, né? Tem gente que não, se eu ficar em casa eu não consigo trabalhar e tal. Tem dos dois tipos, né? E quem tem dificuldade de trabalhar, tem aquela dica. Você tem que fazer a tua rotina dentro de casa como se você estivesse saindo. Então, você acorda, você vai tomar um café, você vai tomar banho, você vai se arrumar e você vai para teu quarto, para tua sala de trabalho, você vai ligar o computador e você não vai ficar vendo TV, não vai ficar... Você vai fazer o teu trabalho ali, porque aí sim... Você funciona, mas isso acontece muito com o produtor musical também. Eu lembro que o Rafinha no começo tinha que usar o quartinho da casa dele. O André também, inclusive. E uma vez eu falei pro André, não, se você for trabalhar dentro de casa, você vai ficar toda hora com teu filho, com a tua mulher, ela vai te chamar pra ir no mercado, começa a atrapalhar. E aí teve uma época que ele foi pra cá, pro quarto da casa dos pais, que os pais moravam em cima. Agora ele se mudou.
Mas aí, pelo menos os pais entendendo, não ficavam... E ele se fechava no quarto, ficava trabalhando lá. Na época que a gente produziu o primeiro álbum da Ana Gabriela foi nessa época aí. Que eles tinham saído do Rio Mar, que era um estúdiozão no Rio, e a gente ficou um tempo no quarto, depois a gente abriu um estúdio nosso. Mas a pessoa tem que se acostumar, né? Porque de fato é uma situação assim, que a gente muitas vezes fala assim, mas isso foi bom, não foi bom porque a gente sabe a situação que a gente está enfrentando, né? Quantas vidas foram perdidas em tudo. Mas a gente tem que tirar algo de bom, já que aconteceu, a gente tem que tirar algo de bom disso tudo, né? Vamos tirar algo de bom dessa situação, por exemplo. E o meu algo de bom foi, de fato, essa maior intimidade com Deus, sabe? De ter mais tempo para isso, sabe? Por exemplo, pessoas iam no meu Instagram mandar muitas pessoas, porque lá eu coloco psicologia, mas não coloco psicólogo, né? Não define. E as pessoas, você está atendendo online, muitas pessoas, né? Assim, os meus professores falam sempre assim, que a nossa profissão é a profissão do futuro, né? Porque o povo tá ficando muito mais ansioso, o povo tá ficando muito mais com problemas psicológicos, né? Para mim você já estava atendendo, né? Se na verdade falta um ano, né? Falta um ano, Eu tô atendendo só na clínica, né? Porque aí são os pacientes mesmo que a faculdade, que na verdade são parentes de alunos, né? Uhum. E aí que a gente faz esse estágio. No passado eu estagiei numa paróquia, a São Luís Gonzaga, ali na Paulista, se você conhece. E foi uma experiência muito legal, cara. E eu já decidi assim, quando eu terminar, eu quero fazer essa experiência assim. Porque a gente atende lá pessoas que não podem pagar, né? Só que eu não podia dar prosseguimento ao tratamento, né? A psicoterapia breve, que lá era breve, porque eu não sou formado. Então eu fazia só a triagem e fazia um primeiro atendimento, né? Mas é tão gratificante, sabe, assim, pra gente poder tá num ambiente, às vezes, que ajuda, sabe, a favorável. Tinha uma capela do lado de todas as salas que atendia. Se todo psicólogo fosse cristão, né? Ia ser incrível. Nossa, seria maravilhoso, viu? Porque às vezes a gente fica doido no início do curso. Eu sei o que eu já pensei em fazer psicologia, mas é muito difícil, tem que ler muito, porque é um troço que eu não tenho costume. Cara, eu também detestava ler, o Pedro, detestava ler, assim, sabe? Só que você tem que ler muito mais, assim, acredito que a vivência dentro da sala de aula é muito mais importante, sabe? Do que você ficar lendo. Porque na sala de aula, além de você ter diversas opiniões diferentes, você consegue debater com os alunos, com os professores. Por exemplo, num dia, no máximo que você vai ter uma aula que segue nos 4 horários, tipo, de 7 até as 10 e pouco. Você não vai ter, por exemplo, 2 matérias no mesmo dia. Isso nunca vai acontecer. Né? Então, assim, você consegue, de fato, ter uma maior vivência dentro da sala de aula. Por exemplo, eu não leio muito em casa, para ser sincero. E a minha vivência maior é dentro da sala de aula e o que eu tenho aprendido na sala, nos estágios, que já fiz estágio em creche, já fiz estágio em escola, já fiz estágio em asilo. Ou seja, essa vivência toda também ajuda pra caramba. E, cara, assim, eu fiz psicologia, Pedro, mais por conta de que em 2015 eu tive uma síndrome do pânico pós-trauma, que foi por conta, eu fui fazer um show no interior do Pará, e eu fui com os meninos, com os músicos, né? E chegando em Belém, nós tivemos que pegar um monomotor, sabe aqueles aviões? Sim, monomotor de 7 lugares. Então, pegamos um avião daquele, só que o infeliz que estava na frente, que não era da banda, né? Nós éramos em 5, e aí tinha o piloto, e aí uma vaga da frente deram para um parente, que era da prefeita, não lembro quem era. Só que o rapaz esqueceu o cinto de segurança do lado de fora, na hora de fechar a porta. E aquela parte dura ficou do lado de fora da porta, assim? Batendo na lataria. Nossa. E aquilo, assim que começou a decolar, né? Causava um barulho absurdo, e eu olhava assim pro lado, e aí eu dizia assim, tá pegando fogo? Aí entendeu se tava pegando fogo, e foi uma gritaria. Foi uma coisa toda. Nossa, doida, tá maluco. assim, rapaz. E ele não pousou, não? Ele voltou. Menos de 2 minutos a gente tava pousando de novo. Mas já deu um pânico de 2 minutos ali, né? 2 minutos. 2 minutos, ô Pedro, que custou 1 ano da minha vida. Uma eternidade, um negócio... Eu fui diagnosticado com síndrome do pânico pós-trauma porque eu não conseguia pensar em avião sem ter crises. Eu não sabia nem o que era crises. Eu não tinha conhecimento. Eu achava que quem precisava de psicólogo era quem tinha algum problema
Não, mas tem artista conhecido nosso que Preconceito. teve esse mesmo problema, que não consegue mais voar quase, entendeu? Tá tratando. Pois é. E aí, rapaz, eu passei 10 meses, eu fui para Manaus, passei 10 meses lá me tratando com psicólogo e psiquiatra. E foi quando a psicologia entrou na minha vida. E hoje eu não vivo sem. E eu aconselho todo mundo. Ó, seu filho tá de 10 anos, tá dando problema, adolescente, manda pro psicólogo. Fazer terapia, psicoterapia, é uma das melhores coisas. Acho sabe? que todo mundo devia fazer. Devia fazer, exatamente. Todo mundo devia fazer. Ah, mas eu não tenho problema. Não, você vai ter alguém para falar e para te ajudar a viver. Não é problema específico, né? E às vezes você acha às vezes até você acha que não situação... exatamente. Ou que aquela situação que você viveu, por exemplo, na infância, pode não se manifestar lá na frente com alguma outra coisa. E vai poder sim se manifestar. Então, assim, você pode, sem dúvidas, sabe, assim, já ir se entendendo, tá? Porque a psicologia ela ajuda nisso. Então, assim, hoje eu faço terapia, né? Faço faculdade e continuo fazendo terapia. E eu consigo, sabe, identificar quando eu vou ter picos de ansiedade, quando eu vou ter problemas de ansiedade, quando eu vou ter crises de alguma... Consigo identificar, sabe? Então, eu tive pânico por anos. Até horrível, outro dia, né? Na verdade. E agora que eu cheguei na fase de ser tratado de verdade com medicação e tal. Mas assim... Medicação, porque... Era uma coisa que eu tinha desde 2006, de ficar ansioso, a origem era culpa. Eu tenho uma característica muito grande de, se eu tenho uma pendência que eu não consigo fazer, isso se torna um problema de ansiedade para mim. Peso, né? Então, tipo, eu achar que eu tô incapaz, ou que eu tô irresponsável, que isso e aquilo, entendeu? E aí, agora eu tô numa fase muito mais equilibrada por causa disso, porque é de tratamento, né? Sim. Ter alguém para falar e para ajudar, né? A minha mãe também, né? Por conta de problemas com o meu irmão, eu tenho um irmão que é um pouco problemático, e ela foi, de fato, adquirindo isso. Então, por exemplo, eu falei para ela assim, na época que ela começou a tomar remédio, há muitos anos atrás, eu disse assim, a senhora vai, por exemplo, não vou tomar remédio que eu tenho medo de ficar, de repente, dependente. Eu falei assim, a sua qualidade de vida não pode ser drasticamente afetada por causa de um medo. Não faz sentido. A gente tem que viver bem enquanto se vive aqui nessa vida. E a terapia da palavra é o que te leva a não depender de remédio, porque por mais que você numa fase precise tomar para estabilizar o humor, para sair da depressão, seja o que for, exato. A terapia da palavra é o que vai te tratando de fato, né? Porque o remédio ele te reequilibra quimicamente, mas se você tem razões pela tua história que te leva a desequilibrar quimicamente, então você precisa ser tratado pela palavra. E tem um livro que a Emir fez, que é o Tecendo Fio de Ouro, que você deve conhecer. Com certeza, nossa. Ele é um dos melhores livros de psicologia que te ajuda a revisitar a tua história e dar novas sentenças de perdão para as pessoas e para você mesmo, né? Eu recomendo para todo mundo. Se livrando do que, às vezes, não precisa pertencer a você, sabe? Que algumas pessoas ficam, né, alimentando uma culpa, uma situação, toda uma história vivida, um momento, né, querendo que aquilo, insistindo que aquilo continue fazendo parte da sua vida, e aquilo só vai afetando, de fato, a você mesmo, né? Quando você se liberta, né? Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que fizeram esse Tecendo Fio de Ouro, né? E que, de fato, né? Não, é libertador você aprender que o perdão é essencial, né, na tua história. E às vezes você nem sabe que você precisa perdoar e se perdoar também, né? Exatamente. E para você Agora eu quero mesmo, te perguntar uma coisa. Quanto tempo você ficou sem contato com ninguém nesse lockdown? Cara, Pedro, eu tô desde março. Sem ninguém? Desde março. Desde que começou essa pandemia, sem receber um amigo sequer na minha casa. Até hoje? Até hoje. Que isso? Já assim, pode, tá? Já pode, então eu sei. Assim, ó, eu tenho um contato assim, né? Tipo, por exemplo, eu saio toda semana para ir no mercado. Ah, sim, pelo menos. Tipo, não. Toda semana eu vou no mercado, fazer a feira da semana, vou na farmácia, já fui no banco e tal. Mas assim, de receber... Mesmo assim assim, é doido, porque você precisa de alguém para conversar, né? Pra estar junto. Exatamente. Né? E aí, por exemplo, às vezes, tipo, um casal de amigos aqui, a Paula e o Will, que moram aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Eu sempre recebi eles aqui, que eles vinham fazer todo mês da comunidade dele, Caju, faz aqui pertinho no São Judas aqui, pertinho aqui do lado de casa.
Santuário São Judas. E aí, então eles sempre ficavam aqui em casa, ou seja, então eu estava recebendo parentes, primos, né, às vezes meu irmão, e não nesse tempo não rolou mais nada. Cara, ninguém, a gente fica doido. Só que assim, eu já tô assim, meio tão acostumado, sabe, assim, que, sei lá, assim, no início foi bem mais difícil. No início foi mais difícil, porque eu falei assim, não, eu preciso ir num shopping, eu preciso ir num cinema, eu preciso ir num restaurante, eu preciso ir em algum lugar, pelo amor de Deus. Precisa fazer as coisas. Eu morei sozinho em Nova York 6 meses, só que eu gosto de ficar sozinho. Mas se eu ficasse sozinho, de verdade, sem nem interagir com ninguém na rua, eu acho que eu ia pirar. Morar assim, sozinho é uma coisa. Exatamente. Agora, viver sozinho é outra. Porque, por exemplo, eu gosto de morar sozinho, de ficar sozinho. Mas eu não gosto de viver sozinho. Eu não gosto de ser sozinho. Entende? É porque aqui, por exemplo, você vai ali, você encontra as meninas também moram aqui perto. A Aline, a Kelly moram aqui pertinho também. Então, ou seja, você sempre está encontrando é verdade, alguém. elas moram pertinho, né? O povo da faculdade está encontrando, às vezes você vai para um restaurante com o povo da faculdade, vai para uma situação ali e tal. Você sempre tá vendo gente, né? Mas, assim, viver sozinho não dá. Às vezes, tipo, você pira, né? Aí todo dia eu faço chamada de vídeo com as minhas sobrinhas, com a minha mãe. Que também dá uma salvada, né? Pra poder... Já dá uma salvada. Às vezes com os amigos, os meninos mesmos, faço no WhatsApp, a gente faz no nosso grupo. Chamada de vídeo, mas parecer, né? Tudo isso. Não, você sabe que aquele filme do Will Smith, Eu Sou a Lenda, lembra? Que ele ficou sozinho, morreu todo mundo, era tudo zumbi. Caramba, se você não viu, para agora e vai ver, porque... Sério, velho? Não. Não, inacreditável. Tá? Mas beleza. Eu não lembro. Já passou na sessão da tarde. Deu um vírus geral, então é muito parecido, entendeu? Só que a diferença é que todo mundo morreu mesmo, e na nossa realidade não, mas deu um vírus, e ele era um médico, que ele estava lá no Marco Zero, que é a origem, né, de onde nasceu o vírus, e matou todo mundo. Ele ficou sozinho em Nova York, e pelo visto o resto do mundo todo também foi contaminado e morreu. E é muito parecido com essa coisa da pandemia, de ter espalhado, saindo da China, espalhado no mundo inteiro. E um dos problemas dele, claro, era a solidão. Então, por um lado, ele tinha o recurso de uma cidade como Manhattan, que tinha tudo. Então, ele ia em lojas, assim, até um certo tempo, as lojas dos mercados tinham coisas que não estavam estragando os alimentos. Então, os enlatados e tal. E ele ia... Aí, uma das coisas interessantes do filme é que eu vi aqui em casa, ele botava a TV com um tape, porque não tinha mais transmissão de TV, então ele botava uma fita VHS com noticiário. E aí dava uma sensação de que o mundo existia ainda, que estava acontecendo as coisas, entendeu? Que tinha alguém falando ali. Então por isso que TV, eu tenho um pouco disso. Eu gosto de TV, tem gente que não gosta. A TV é uma companhia. Gosto. Eu gosto daquela coisa acontecendo ali, entendeu? Mesmo que principalmente quem mora sozinho. Eu deixo ligado a TV. Pra ter uma sensação de que tá acontecendo, que tem alguém que tá... Exatamente. Né? Eu adoro isso, assim. Por mais minha casa é cheia de gente, mas eu gosto de ouvir a programação e tal. E isso, cara, essa é uma das cenas que me marcou muito. E teve uma outra que ele ia na locadora pra pegar sempre um vídeo diferente, e tinha uma loja na frente, eu não sei se era dentro da loja, não me lembro mais, dentro da locadora, que tinha uns manequins. E aí ele sempre passava e olhava pra essa manequim e tal. E teve um dia que ele tava num nível de piração tão grande que ele costumava bater papo e tal com o manequim, tipo, como é que você tá? Não, hoje eu vou pegar esse vídeo tal, não sei o quê. Só que teve um dia que ele fala alguma coisa e dava pancada no manequim pra ver, tipo, porque já tava no nível que ele tava precisando falar com alguém. Aí dá pra na altura do filme ele encontra uma pessoa e tal. Já tô contando o filme todo pra você, né? Mas ok. Spoiler. Mas é bom. Eu sou viciado em séries, né? Sou muito viciado em séries. Uhum. Vou te mandar aí a lista das quase 50 séries que eu já vi, algumas até com 6, 7 temporadas. Preciso. Tem uma, só que, por exemplo, que é The Rain, que é uma chuva que ela contamina as pessoas, aí fica só um grupo de, acho que 5, 6 pessoas mais ou menos. Mas aí você tem 6 pessoas, não é só uma pessoa, né? Não, eu tive o pavor daquela que a Sandra Bullock tinha que fechar os olhos. Assisti. Nossa, foi muito ruim pra mim aquilo. Nossa, deixa eu falar uma coisa. Não sei o que é Bird Box, eu acho o nome. Você sabe que eu assisti esse filme dela,
E tinha horas assim que eu dizia, meu Deus, acaba logo esse filme, porque assim, é uma sensação... Não consegui, não. Pior que eu não gosto de filme de terror, de suspense, eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto. Terror não gosto. Acho que já tem muito terror na minha cabeça, assim, não preciso mais de estímulo nenhum desse tipo. Séries de zumbi, essas coisas, eu não curto. Não é. Não curto, não gosto muito. Aquela Black Mirror, que me dá um certo medo, é muito bem feita, assim, tem episódio que vale a pena. Aí tem os outros que são pesados demais, mas é super bem feito. Assim, nossa, essa coisa assim, nem coisa de vampiro eu gosto. Não é terror, porque a Black Mirror, ela fala de suposições sociais, de consequências sociais da tecnologia, tipo, pessoa que fica viciada em like, não sei o quê, e aí a vida começa, tipo, os valores sociais estão aqui. Se você não for curtido, tipo, tem um episódio que é assim, a mulher que não tem 5 estrelas no perfil dela, ela não consegue arrumar emprego, não consegue comprar os produtos, então a coisa começa a se tornar, influenciar na realidade. Então a Black Mirror vale a pena ver, porque tem esse tipo de, essas hipóteses, assim, é muito legal, tem no Netflix, eu acho. Vale a pena ver. Agora, eu tenho que te perguntar, tenho que te dizer uma coisa, a gente vai ter que chegar ao final hoje, mas tem tanto assunto legal entre a gente, que eu acho que a gente ia fazer um outro. De repente, um dia eu chamo a Bia, a gente faz um trio aqui, Bia e Igor, de repente. A gente faz um papo aí, todo mundo. Eu topo na hora. Mas valeu, cara, obrigado pela conversa aí. Passou tão rápido, né, Pedro? Passou, né, realmente. Já são quase 2 horas. Exatamente. Quando a gente vê, né, já tá 1h30 falando. Meu Deus. Mas, cara, valeu, e a gente marca uma próxima aí, eu vou falar, a gente se combina aí uma próxima. Ô, mano, eu que agradeço, muito obrigado aí, a conversa foi tão boa, assim, poder partilhar, né, que é uma partilha, assim, que você vê que passou tão rápido, assim, que de fato causa uma coisa muito legal, assim, na gente, né, conhecer, enfim, é muito bom poder viver esses momentos, né, assim, sobretudo nessa pandemia, então eu que agradeço, viu, muito obrigado. Eu tô esperando você aqui convite. Pra gente gravar um Voz e Piano e você visitar a gente aqui. Passar uns dias aqui. Vou aí no casamento. Espero que o Claudinho não adie mais o casamento dele, hein? Não, agora vai rolar. Não, vai rolar. Agora vai rolar, não é possível. Se Deus quiser, vai rolar. Ah, tá. Tomara. A gente sempre fala quando você vier aqui. Tá bom, mano. Muito obrigado, viu? Tamo junto. É nóis. Valeu, irmão. Deus abençoe. Um abraço. Amém.